Boa noite, agora sim. A graça e a paz do Senhor Jesus, podem se sentar, fiquem à vontade. Queridos, nós vamos dar continuidade à exposição de Atos e tem sido uma grande bênção estudar este livro precioso, como Deus, na história da igreja, revelou seu poder, a sua graça, manifestou seu poder para a expansão do Evangelho e como isso tudo reflete de forma tão profunda na nossa vida hoje, como igreja, como servos do Senhor Jesus. E eu convido você a abrir já sua Bíblia em Atos capítulo 8. Nós vamos dar sequência. Atos capítulo 8, a partir do primeiro verso. Atos capítulo 8, a partir do verso 1 até o verso 8. Diz assim o texto: E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus amado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela história da qual nós temos acesso, o registro, ó Deus, da Santa Escritura, que não é só uma história para nós, mas é algo que de fato aconteceu, algo que o Senhor operou lá no passado, mas assim o Senhor decidiu falar conosco aqui neste tempo, Pai. Então, Pai, eu quero pedir ao Senhor, revela-se a nós aqui neste momento, Pai, que possamos entender qual a mensagem do texto para a nossa vida aqui nesta noite, Deus. Pai, usa-me para a Tua glória, glorifica a Cristo aqui, eu sou só um instrumento em Tuas mãos. O Senhor sabe da minha dependência do Senhor, quanto eu preciso de Ti, Deus, nessa hora, Deus. Então, toma-me em Tuas mãos e abençoa a vida dos meus irmãos também, Pai, para que eles possam estar aptos para ouvir a mensagem do Senhor aqui nesta noite. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, Howard Schultz, um americano que veio de um lar muito simples, pobre, ele filho de um pai caminhoneiro e de uma mãe que era recepcionista. Aos 7 anos de idade, o seu pai sofreu um grave acidente de caminhão. E por ter uma condição financeira muito baixa, muito fraca, ele não tinha assistência, nem benefício, nem seguro. Então a família perdeu uma grande renda. E eles passaram muitas dificuldades financeiras, passaram fome, tiveram muitas dificuldades por muito tempo, até a recuperação do pai para que ele voltasse a trabalhar. E a mãe, nesse período, teve que ralar muito para poder colocar comida em casa e dar sustento para a família. E aquele menino de 7 anos viu toda aquela situação e foi impactado por aquilo tudo. E ele resolveu, desde aquele momento, a se dedicar muito aos estudos. E assim foi. Schultz, ele buscou uma vida melhor através dos estudos. Começou a estudar bastante, começou a trabalhar e começou a ganhar dinheiro, juntar dinheiro, até que, anos depois, ele passando na rua, ele viu uma cafeteria chamada Starbucks. E ele resolveu comprar. Só que ele resolveu comprar
não só para vender o café como era antes. Antes era só o grão de café embalado e vendido. E ele já sabia que lá na Europa as cafeterias tinham um ambiente muito agradável para sentarem, conversar e tomar café. E ele resolveu mudar, então, a cara da cafeteria. E assim começou o negócio. E foi expandindo. E hoje, aqui em Brasília, já temos várias unidades. Desse rapaz, desse menino, que foi afetado pelo acidente do pai. Através de uma tragédia, ele resolveu dar uma virada de chave na vida dele. Hoje é a maior cafeteria do mundo. Na história de Howard, nós vemos que há situações da vida que são duras e difíceis. Talvez você tenha passado por coisas duras e difíceis na sua vida. Mas elas podem nos impulsionar a sermos diferentes e melhores no futuro. Por exemplo, mamãe sempre diz que a preocupação com os filhos cada vez aumenta mais. Quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Entretanto, se você tem uma oportunidade de ver o erro do seu filho, e ali você não só ficar chateada, não ficar só brava por conta do erro dele, mas aproveitar aquela oportunidade e dar o impulso a ele para ele crescer na vida, corrigir e ser melhor, com certeza você vai educar melhor os seus filhos. Ou você que pretendia um ministério na igreja, mas chegou lá e percebeu que não era apto, ou não era melhor coisa para você fazer, ou você não se encaixou, e as portas ali talvez se fecharam para você, mas o resultado disso foi você enxergar que você era melhor em outra área. Então, esses exemplos nos ajudam a olhar para o texto e perceber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, atuando até que tudo que parece estar dando errado, mas contribui para uma grande obra. No capítulo 6, irmãos, Estevão é eleito diácono. Como nós já falamos aqui, vocês estão acompanhando. Nele também aparece Filipe, um diácono eleito ali pela igreja. E ainda nós vemos no capítulo 6, o Sinédrio julgando a Estevão e aquele julgamento que foi injusto e condenando e o levando à morte. No capítulo 7, nós vemos a defesa de Estevão. E agora entra em cenário um novo personagem. Na verdade, 2 personagens. Mas um ainda de forma mais curiosa. Tudo parece que está dando errado para a igreja. Uma igreja que começou bem. Pedro pregou, 3.000 converteu, depois mais 2.000, e aquele monte de gente, todo mundo morando próximo, e a igreja crescendo, e a pregação do evangelho ali se expandindo. De repente, começa uma perseguição, ainda que velada, e Estevão é morto. O grande pregador é morto. Mas não só isso. Uma grande perseguição contra a igreja começa. A mensagem de hoje está baseada neste cenário, em que parece que tudo deu errado, mas o objetivo deu certo. Então o tema desta noite é da dor à alegria. 2 pontos. A missão de Deus ao seu povo. Da dor à alegria, a missão de Deus ao seu povo. E, em primeiro lugar, irmãos, a dor atinge o povo de Deus. Nós não estamos isentos da dor. Nos versos 1 a 3 isso vai ficar muito claro. Veja aí. E Saulo consentia na sua morte. Esse é o segundo personagem que eu citei que aparece de uma forma mais curiosa, depois a gente comenta. Mas continuando o texto, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e encerrava-os no cárcere.
Tem alguns detalhes aqui no texto que a gente precisa parar e prestar atenção. Olhando aí para a sua Bíblia, no verso 1 vai dizer assim, que grande perseguição levantou-se contra a igreja, né? O autor, ele faz de forma proposital não falar só da perseguição, mas que é uma grande perseguição. Ela é muito grande, ela é maior daquilo que não tinha sido visto ainda, irmãos. Então, uma perseguição que estava em andamento. Olhando para o texto original, essa palavrinha dá a entender que é algo que estava acontecendo naquele momento. Uma grande perseguição estava acontecendo naquele momento com o povo de Deus. E a gente olhando aqui ainda, continuando, o autor diz, contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Olhando assim, já dá para entender que aqueles mais de 5.000 foram dispersos, mas não é esse sentido de totalidade, mas de uma grande maioria dos crentes foram dispersos por conta da perseguição. A palavra dispersos aqui, ela não é uma boa referência para o judeu. Eles que já tinham sido dispersados anteriormente no cativeiro babilônico, com a invasão da Síria anos atrás, eles sabiam, eles já tinham experimentado do que era ser dispersos, do que era perder a sua origem, perder a sua identidade. Então, isso que estava acontecendo com a igreja, principalmente com os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, era algo assolador, irmãos. Era algo terrível. Era algo que trazia dor de verdade para esse povo. Agora, olha as regiões que eles vão para a Judeia, que é ali em volta, perto de Jerusalém, e para Samaria. Quem aqui já fez mudança sabe como é complicado fazer mudança. Não é verdade? Encaixotar, pegar as coisas, botar dentro da caixa, contratar o caminhão e carregar aquele tanto de peso e desmontar armário, desmontar cama e carregar aquilo tudo, encher o caminhão, chega lá, ainda tem que montar e colocar tudo de volta. São 5 dias no mínimo de trabalho. E olha lá, ainda tem a limpeza da casa ainda. Agora pensa fazer uma mudança em que você precisaria andar. Não é de carro não, viu? Não tinha carro na época, não. 56 quilômetros. Era a distância média de Jerusalém até Samaria. E aquelas coisas sendo carregadas no lombo do animal. E tendo que puxar o animal. E é o mesmo trabalho, irmãos. De desmontar as coisas e carregar e chegar lá e montar. Era isso que o povo de Deus estava sofrendo. Aquela igreja que começou de uma forma tão exponencial, crescendo assim, de uma forma exuberante, de repente, o povo se dispersando. Agora tem um detalhe aqui, também muito interessante, no verso 2, vai dizer que alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Então, sim, a igreja está ainda num período de luto. Estevão era um homem conhecido, eleito pela igreja, e eles estão ali ainda naquele momento de luto. O que dá a entender que no mesmo dia que Estevão morreu, ele foi sepultado, irmãos, porque na cultura judaica, eles entendiam que o corpo não poderia contaminar o solo. Então não poderia passar muitos dias para que com a decomposição não começasse a decompor. Então eles no mesmo dia já começaram a providenciar o sepultamento de Estevão. E isso mostra que haviam homens piedosos mesmo no meio de perseguição. Mesmo no meio de grande perseguição, haviam homens piedosos, e homens piedosos aqui quer dizer que eram homens fortes, firmes no Senhor. Não que não estavam sofrendo perseguição, estavam debaixo da mesma perseguição, mas estavam firmes no Senhor. E fizeram grande pranto sobre ele. Esses homens estavam sofrendo, essas pessoas estavam sofrendo. Crente,
não deixa de sofrer. Na verdade, crente vai sofrer. Muita gente tem enganado os crentes, falando que ao se converter você vai ter uma vida boa. Heresia, isso é mentira. O texto nos mostra que a igreja estava sofrendo. No seu auge, ela foi abatida e ela começa a sofrer a perseguição. Mas não só a perseguição, mas o luto. E então no verso 3, Saulo aparece pela terceira vez. No capítulo 7, ele aparece. No 8, ele aparece 2. Terceira vez esse personagem aparece. E agora eu queria chamar você aqui para uma atenção muito importante. Imagina que é a primeira vez na sua vida que você está escutando Saulo. Você não sabe quem é Saulo. É a primeira vez que você está ouvindo. E aí você olha para o texto e fala assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Com certeza, junto comigo, você vai pensar, esse homem é terrível. Mas é isso mesmo que o autor quer que você entenda. Esse homem, ele é mau. Ele é terrível. As ações dele são inescrupulosas. Ele é terrível nas ações, dos pensamentos, nas vontades dele, em que ele invade a casa das pessoas e arrasta os crentes de dentro, homens e mulheres, e joga-os na cadeia. Ele estava lá presente na morte de Estevão. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele autorizou a morte de Estevão. Esse homem, ele tem raiva de crente. É isso que você precisa guardar aí, por enquanto, na sua mente. Não fica com muita raiva de Saulo, não. Calma. Mas perceba que ele é um personagem extremamente importante. Que o autor está dando essa ênfase agora para você já ir se ambientando. Agora, o que isso tem a ver com a gente, irmãos? A igreja foi, é, e ela continuará sendo alvo de perseguição. Mas não é de qualquer perseguição, é de grande perseguição. Qual é a perseguição que você enfrenta? Queria citar aqui alguns países que estão sofrendo, que os crentes estão sofrendo grande perseguição. Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Líbia, Sudão, Eritreia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão, Índia, Arábia Saudita e Mianmar. 13 países, que é um levantamento da agência Missão Portas Abertas, em que esses 13 países têm o maior índice de perseguição à igreja. Eles fizeram um levantamento que de outubro de 2023 até setembro de 2024, 4.744 cristãos estavam presos por conta da fé. 4.744 irmãos nossos. Eu não vou falar só cristãos, mas irmãos nossos, para que a gente se aproprie dessas pessoas, que a gente tenha consideração por essas pessoas. Não que seja só um número, mas são pessoas, são famílias, são pais, são homens, são mulheres, pais de família, mães de família, talvez separados dos seus filhos, por conta do nome de Cristo. A perseguição no Brasil, irmãos, ela existe também. Não tão escancarada, talvez como esses países, mas ela aparece mais, talvez, na área jurídica do nosso país. Se você olhar a dificuldade que o missionário tem para entrar numa tribo indígena, para pregar do evangelho, quantos já não foram expulsos? Mas isso não pode arrefecer a igreja. Isso não pode parar a igreja. A perseguição, ela não pode desviar a igreja do propósito da missão que ela tem. Os números não podem desanimar eu e você aqui nesta noite. Eles devem nos encorajar a pregar mais, a falar mais desse Senhor Jesus, porque é Ele o real motivo da gente ter força para falar desse evangelho. Por que Filipe, diante da morte de Estevão, sai para pregar o evangelho? Porque ele sabe de quem ele está falando. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E isso não pode nos arrefecer, irmãos. A realidade da perseguição deve nos impactar, deve mexer comigo
com você para sermos mais firmes e sermos mais corajosos e ousados e não perder tempo. Que Deus faça de você uma pessoa piedosa, de você o homem piedoso, uma mulher piedosa, que não se envergonha do Evangelho, mas fala desse Evangelho que impactou a sua vida. Talvez o campo mais perseguido, que você sofra mais perseguição, seja lá no seu ambiente familiar. No meio da sua família, sabe aquele tio que não é crente? Que joga na sua cara, que você vem para a igreja todo domingo e está trazendo seus filhos, e só fala de igreja, só lê a Bíblia, não aproveita um domingo para passear, mas vem para a igreja. Talvez é essa perseguição que você está passando. E eu quero dizer para você, fique firme no Senhor, fique firme nesse Deus que você conhece, que te resgatou, porque Ele te chamou para essa vida assim de perseguição. Isso é a marca que você é do povo de Deus, da igreja, do povo de Deus. Da dor à alegria, a missão de Deus ao seu povo não é só a dor atingir o seu povo. Mas uma coisa importante a ser frisada aqui é que Deus é soberano, irmãos. Então a perseguição ela veio não por acaso, não porque os homens quiseram, mas porque Deus, Ele assim quis que fosse. Ele decretou que assim fosse. Por quê? Para quê? Para espalhar os mensageiros. A perseguição espalha os mensageiros. Esse é o nosso segundo ponto. Olha aí o verso 4, o que diz. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Irmãos, o Senhor Jesus, antes de subir aos céus, Ele mandou o povo ficar reunido, porque o Espírito Santo desceria sobre eles. Então, o povo ali reunido, o Espírito Santo desce. Então, encurtando um pouco mais a história, Pedro começa a pregar, e as pessoas vão se convertendo, o povo começa a morar juntos, eles ali todos próximos, tinham uma vida em comum, em que um ajudava o outro, um cuidava do outro, e então as pessoas tinham simpatia pelos crentes, mas Deus, na história, promove uma oposição. Os crentes estão ali, todos reunidos, e Deus promove uma oposição ao seu próprio povo. Porque era necessário que os crentes saíssem do lugar. Era necessário que eles tirassem as raízes que os agarravam àquele terreno para que eles fossem para outros locais, se espalhassem pelo mundo para falar da mensagem do Evangelho. Então Deus manda a perseguição à sua igreja. E os crentes que foram dispersos na Judéia e Samaria começam a pregar a palavra em todas as partes. Como embaixadores, esses crentes, eles foram preparados inicialmente. Eles deveriam se mudar para ali, ser representantes do reino de Deus e do povo de Deus, fazendo novos cidadãos do reino dos céus. Uma cena que nós estamos vendo aqui agora, interessantíssima, que a pregação ela não está restrita a alguns homens. Primeiro a gente vê Pedro pregando, depois a gente vê Estevão pregando. Agora nós vemos que todos começam a pregar. Todos estão pregando. Inicialmente, alguns homens e agora todo o povo de Deus está pregando. Como se fossem grãos de areia soprados pelo próprio Deus. Onde eles caem, agora eles começam a pregar o Evangelho. Ô irmãos, a ação de Deus ela é abrangente e é completa. O Distrito Federal tem uma coisa muito curiosa. Em poucos metros quadrados, talvez aqui, entre nós aqui, você encontra pessoas de regiões diferentes. Do norte do país, do nordeste, do sudeste, do sul. E do centro-oeste também, né? E em poucos metros quadrados, nós temos pessoas diferentes, de locais diferentes. Mas não só isso, às vezes de nacionalidades diferentes. Dentro do Distrito Federal, perto de onde você mora.
nós temos a possibilidade de esbarrar com pessoas de nacionalidades diferentes, de regiões do mundo todo, aqui no nosso quadradinho. Portanto, Deus, Ele te trouxe aqui, para o Distrito Federal, para pregar a palavra a pessoas diferentes de toda a parte do mundo, aqui. Olha que coisa boa, que oportunidade maravilhosa que você tem. Não é necessário que você saia daqui. Você pode sair, não tem problema nenhum. Talvez passar no concurso em outro estado, mas Deus te chamou agora para viver aqui, porque aqui você pode espalhar o evangelho. E eu quero fazer uma pergunta. Imagina você pregar para uma pessoa e ela se converte. E ela não é daqui. E ela é talvez de um desses países citados aqui que são perseguidos. E ela volta para o seu país. E você não fica nem sabendo do resultado. Mas lá ela começa a pregar para a sua família, para os seus amigos, seus parentes. E um avivamento começa a acontecer. Irmãos, olha a oportunidade que Deus tem nos dado aqui, nesse quadradinho. Glória a Deus por isso. Deus nos trouxe para cá. Quantos e quantos não vieram de regiões diferentes e estão aqui plantados para que possamos pregar a palavra de Deus. Certamente lá no seu local de trabalho há muitas pessoas de diferentes locais que você pode falar do evangelho. Isso tudo, irmãos, envolve estratégia. E Deus é estratégico na sua missão. Olha que coisa interessante. Ele pega o seu povo, deixa reunido aquele monte de gente e agora ele traz perseguição para espalhar o povo. Isso é estratégia de Deus. Qual é a sua estratégia para espalhar a mensagem de Deus? Crie uma estratégia. Pense. Algumas vezes eu já falei isso daqui, irmãos. Vou confessar para vocês que eu estou bolando um plano, uma estratégia para pregar o evangelho lá no meu condomínio. Estou pensando aqui em várias possibilidades. Tenho estudado aí sobre o que fazer. Se você tiver ideia, me fala depois. Mas, irmãos, da dor à alegria, a missão de Deus ao seu povo não é só a dor atingir o seu povo, não é só espalhar os mensageiros, é também a alegria do mover de Deus. A alegria do mover de Deus. Veja aí nos versos 5 a 8. Diz assim: Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe, esse diácono eleito lá no capítulo 6, ele, separado por Deus, ele também tinha ousadia para pregar, ele tinha ousadia para falar, e ele chega lá em Samaria, começa a pregar, e ele começa a falar do Senhor Jesus, do Evangelho. E olha que interessante, na cidade de Samaria. Isso nos lembra o quê? A mulher samaritana. Lembra? Da mulher que perguntou ao Senhor Jesus onde deveria se adorar, onde era correto adorar. E lembra da rixa que havia entre os judeus e os samaritanos, que eles não se davam bem. Historicamente, eles não se davam bem, porque o povo de Samaria era o povo misturado. É o povo que foi espalhado e que muitas nações foram para ali e se misturaram com os povos e eles perderam um pouco da sua identidade. E agora eles já não eram mais conhecidos mais como o povo de Deus, assim, aquele originário. Mas agora eles eram misturados. E por isso o judeu não se dava bem com os samaritanos. Mas Filipe está lá em Samaria e começa a pregar para os samaritanos. E então aquele povo que antes pensava que havia só um local para adorar, Filipe é esse homem de Deus que está anunciando para o povo que em espírito e em verdade, agora os adoradores podem adorar em todos os locais do mundo, espalhados pela terra. Filipe é esse homem de Deus que está falando, olha, a adoração que eu faço a Deus, você também pode fazer. Vamos juntos adorar a Deus aqui, onde você mora. E interessante que, por ser um povo que originalmente
era da mesma raiz familiar, mas pela invasão da Síria e foram misturados, judeus, eles não se davam bem com os samaritanos, mas tem o caso da mulher samaritana e ali Filipe começa a pregar a palavra, as pessoas começam a ouvir, o impacto da pregação ela começa a ser exponencial ali também e a alegria foi muito grande naquela cidade. As pessoas viam os milagres, expulsando os demônios, e as pessoas curadas e ficavam maravilhadas. E eu fico me perguntando quanto elas nos lembravam, talvez, do testemunho daquela mulher samaritana, que um dia falou para eles do Senhor Jesus, e agora eles estão ouvindo novamente a mensagem sendo pregada. O mover de Deus naquela cidade gerou grande alegria, irmãos, grande alegria. Antes era uma grande perseguição, agora nós vemos uma grande alegria por conta do mesmo evangelho. Então a igreja, que de grande perseguição, agora estava experimentando grande alegria. Meus irmãos, Filipe só tinha uma mensagem, só uma mensagem. No verso 5 vai dizer, Filipe descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Essa era a mensagem do Evangelho. Era falar do Senhor Jesus, de Cristo Jesus. Falar de Jesus, pois é o único nome que tem poder para transformar uma vida, uma família, um bairro, uma cidade, um país. Esse é o nome de Jesus. Eu experimentei, irmãos, dessa transformação na minha família. Quando eu era criança. Me lembro que quando criança, nós mudamos de cidade para tentar consertar os problemas da minha família. Mas a transformação só aconteceu quando o Senhor Jesus entrou na nossa vida, na nossa história. Ele nos chamou para Ele, mudou a nossa situação, e mudou e trouxe grande alegria para a nossa família. Se você tem um parente, meu irmão, e talvez você olhe para ele e pense que não há mais esperança, sim, em Cristo Jesus há esperança para a transformação de corações. Talvez seja a sua família que está vivendo o pior momento da vida dela e você tem a grande esperança para falar para ela do Senhor Jesus. É essa mensagem que transforma, é Cristo Jesus. Se você já pregou, continue pregando e não desista. Eu imagino, muitas vezes, irmãos, ainda mais quando eu visito meus parentes, como eles seriam mais felizes se eles conhecessem e servissem a Jesus. Pela graça de Deus, eu tenho visto muitos primos se rendendo a Cristo, adorando a Deus. A missão da igreja consiste em fazer mais adoradores. A minha missão e a sua missão é fazer que mais pessoas adorem a Deus. Não posso deixar de mencionar que grande alegria nós já desfrutamos aqui. Mas há uma alegria maior que nós temos para experimentar. No grande dia do Senhor, nós experimentaremos de grande alegria eternamente, irmãos. E é essa mensagem que a gente precisa espalhar. Concluindo, queridos, da dor à alegria, a missão de Deus ao seu povo. Na missão, a dor atinge o povo de Deus. A perseguição espalha mensageiros. E o resultado é a alegria no mover de Deus. Esse é o resumo da missão. Esse é o resumo da missão da IPG2. Se você tinha dúvida do que é a missão, é isso. É viver intensamente, ainda que seja na dor, na perseguição, em dias ruins, em dias bons, mas sem deixar de pregar a palavra de Deus, levando outros adoradores a adorarem a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser. Que eu e você possamos guardar essa missão no nosso coração. Que você tome no seu coração a vontade de fazer a missão. E que você saia daqui mais animado para essa missão que Deus te deu. Pai querido, nós louvamos e engrandecemos ao Senhor por nos lembrar dessa grande missão.
Deus, ainda que passemos por situações difíceis, ainda que a IPG2 tenha momentos difíceis para atravessar, mas nós louvamos a Ti, ó Deus, porque o Senhor é Deus da história da igreja, Deus. O Senhor tem propósitos na dor, no sofrimento. Talvez, ó Deus, se for isso para que o Senhor nos espalhe por essa cidade, para falar a mensagem do Evangelho, que assim seja, Deus. Que não sejamos covardes, nos encha de coragem e alegria, Senhor, para podermos espalhar a mensagem do Evangelho e trazer novos adoradores a Ti, Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, queridos.